Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje nós vamos ler Mateus capítulo 4 a partir do versículo 12. Aqui diz: Jesus inicia seu ministério. Então, ali versículo 12. Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, aqui João Batista. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar nos confins de Zebulon e Naftali, assim cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e os que estavam detidos na região da sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Seguindo adiante, viu Jesus outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles imediatamente deixaram o barco e seu pai para seguirem a Jesus. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e Jesus os curava. E uma grande multidão da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e de além do Jordão seguia a Jesus. Então aqui, quando diz aqui, Jesus inicia o seu ministério. Se você ler no capítulo ali anterior, no capítulo 13, 4, você vai ver que ali Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão e desceu. Depois que ele saiu da água, após o batismo, o Espírito Santo de Deus veio sobre ele numa forma de pomba, onde todos puderam visualizar, puderam ver, e uma voz do céu disse: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Aí, depois que Jesus recebeu o Espírito Santo, ele começou a obra que Deus havia chamado. Jesus era o único que tinha o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo eles receberam depois, lá no dia de Pentecostes, após a volta de Jesus para o céu, depois da sua ressurreição. Aí sim, eles tiveram que ficar no lugar onde Jesus havia dito. O que Jesus falou? Eu vou para o Pai, mas vos deixarei o Consolador, eu não vos deixarei órfãos, o Espírito da verdade que o mundo não pode ver e o mundo não pode receber. Então Jesus, após receber o Espírito Santo, ele foi para onde? Para o deserto. Se você ler ali, Mateus 4, e no versículo 1, é a tentação de Jesus. Depois que ele recebeu o Espírito Santo, ele foi para o deserto, ele ficou lá 40 dias e 40 noites em consagração, e depois ele foi tentado. Depois que ele passou por esse processo, por essa etapa, Jesus iniciou o seu ministério. Jesus começou a pregar, Jesus começou a fazer discípulos. E olha o que diz aqui no versículo 16. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. E aos que estavam detidos na região da sombra da morte, a luz raiou. Ou seja, depois que Jesus veio e começou o seu ministério, ele trouxe luz
para a vida dessas pessoas. Ele libertou os cativos, ele libertou as pessoas, ele curou. E Jesus disse, quando ele foi questionado mais adiante, né, quando ele comia na casa de cobradores de impostos, de pecadores, quando ele foi questionado, ele disse: eu vim para os doentes. Quem precisa de doente? Perdão, quem precisa de médico? Os sãos ou os doentes? Eu vim para levar os pecadores ao arrependimento. Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, ela automaticamente ela começa o processo de cura, de restauração, de libertação. Por isso que nós costumamos, né, se a gente for analisar, a gente sempre diz: vinde como estás. Jesus disse: vinde como estás. Porque cada pessoa que foi até Jesus, né, olha o que diz aqui: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. E veio quem até Jesus? Todos aqueles que sofriam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E Jesus os curava. Então, todas aquelas pessoas que vinham até Jesus, elas eram curadas. Jesus não mandava ninguém embora do mesmo jeito que chegou, a não ser que a pessoa não tinha fé para isso. Mas pelos relatos que a gente vê aqui, todas as pessoas que disseram: Senhor, eu quero ver, seja feito segundo a tua fé. Quantas vezes Jesus disse: seja feito segundo a tua fé? Então, conforme essas pessoas creram, elas ouviram falar de Jesus, elas ouviram a própria palavra, porque Jesus é o pão vivo que desceu dos céus, é o verbo vivo que veio para cá, para nos ensinar, a mostrar o que João Batista ele pregava, o batismo de arrependimento. João anunciava a vinda de Jesus, ele disse: aquele que virá após mim, eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias, ou amarrar, dependendo ali a sua tradução, eu não sou digno. Então, e ele disse: eu vos batizo com a água. Aquele que virá após mim vos batizará com o Espírito Santo. A água, ela simboliza a pureza. Por que João Batista, as pessoas confessavam os seus pecados e eram batizadas? Porque a água limpa, a água purifica. E quando a pessoa se arrepende e ela abandona o pecado, ela começa aquele processo. Quando ela aceita Jesus, quando ela desce as águas do batismo, ela reconhece os seus erros, os seus pecados, ela abandona. É necessário abandonar. Para quê? Para viver uma novidade de vida. Para poder ser cheio do Espírito Santo de Deus, nós precisamos viver em novidade de vida. Precisamos ser purificados, ser limpos, ser transformados, curados das mágoas, das rejeições. Precisamos ser curados dos nossos traumas emocionais. Olha quantas pessoas que vinham até Jesus endemoniadas, com várias enfermidades, tormentos, gente, atormentadas, angustiadas, oprimidas. Quantas pessoas vinham até Jesus desta forma? Tudo, gente, tudo isso são espíritos malignos que agem na vida do ser humano, atormentando. Enfermidade são espíritos, a palavra diz aqui, gente, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e Jesus os curava. Todos aqueles que sofriam, que eram acometidos. Porque a palavra diz o quê? Depois que Jesus morreu na cruz, ele levou sobre si a dor, a doença, a enfermidade, o nosso pecado. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Só que até Jesus até Jesus morrer na cruz, ele estava curando as pessoas, mostrando o plano de Deus para a vida delas.
que Deus não queria mais que elas ficassem escravizadas no pecado, escravizadas em calabouços espirituais ali, carregando culpa, carregando angústia, carregando medo, sendo escravos do medo, atormentados. Por quê? Aquelas pessoas ali que eram paralíticas na época, pessoas que sofriam com algum tipo de deficiência, eles acreditavam que aquelas pessoas ali, elas eram amaldiçoadas, que os pais haviam cometido algo e que elas estavam pagando ou algo assim. Então aquelas pessoas ali, por serem consideradas impuras, amaldiçoadas, elas não podiam ter convívio com as suas famílias. Elas tinham que ficar afastadas, elas não podiam, as pessoas que eram leprosas, os cegos, essas pessoas, elas ficavam pedindo esmolas nas ruas, eles ficavam ali no relento. Então, Jesus veio para curar, Jesus veio para dar uma vida nova, uma nova chance, uma nova oportunidade para essas pessoas. Todos aqueles que Jesus curou tiveram suas vidas restauradas, sua casa, sua família, seus negócios, seu trabalho. Aquela pessoa voltou para o meio em que ela foi tirada, para o meio onde ela foi rejeitada, onde ela foi expulsa. Jesus fez ela voltar. Então, se você sofreu algo, algum tipo de trauma na tua vida, Jesus pode te curar. A palavra diz que ele foi o mais rejeitado. Jesus sofreu rejeição, Jesus foi abandonado no momento da crucificação, Jesus foi traído antes de ser crucificado por uma pessoa que ele amava, e ele continuou amando Judas. Ele não amaldiçoou Judas porque ele sabia que alguém ia ter que fazer aquilo para que a profecia, a palavra se cumprisse. Então, Jesus não guardou mágoa, Jesus não guardou ódio, Jesus estava na cruz sendo crucificado e o povo blasfemando. Ele disse: perdoa, porque eles não sabem o que fazem, não sabem o que dizem, Pai. E quantas pessoas fazem assim? Culpam a Deus das coisas que estão acontecendo nas suas vidas. Quantas pessoas atribuem a Deus o malefício que elas estão passando, mas elas não olham para trás, elas não veem as suas escolhas, elas não olham para dentro de si, elas não colocam. Olha como diz aqui, gente, o povo que jazia, que morava nas trevas, jazia nas trevas. Se você for olhar, jazido, pessoas que viviam enterradas, gente, nas trevas, pessoas atormentadas por espíritos imundos, pessoas que manifestavam demônios, aqui os endemoniados, aquele lunático, lembra que o demônio manifestava e jogava aquele menino no fogo, jogava aquele menino na água para ver se fazia o quê? Se lhe tirava a vida dele. Mas quando Jesus chegou ali, aquele rapaz foi curado. Quantas pessoas eram endemoniadas ali? O endemoniado de Gadareno, que tinha mais de 2.000 demônios, que aqueles demônios, quando saíram dele, pediram para ir para os porcos, e aquela manada de porcos se precipitou, se lançou no mar, porque nem os demônios, nem os porcos queriam eles no corpo deles, na vida deles, para você ver o estrago que um demônio faz. Se os porcos, que são animais irracionais, se lançaram no precipício, morrendo, gente, porque não queriam aquilo dentro deles, roubando a paz deles. Então vocês imaginam um ser humano, aonde um ser humano é dominado por um espírito maligno, o que ele não faz? Quebra as coisas, bate nos outros, briga, grita, faz horrores. Violência doméstica, violência verbal, pessoas que são dominadas pelo mal, gente, dominadas. E isso já vem desde a época de Jesus. Por quê? Por escolhas, pela maldade estar na sua vida e não querer abandonar. Quando a pessoa se volta para Deus, ela é liberta, ela é curada. Quantas pessoas eu ouço dizer assim, ó, ai, quando eu parar de fumar, eu vou na igreja. Você não vai parar de fumar nunca. Você não vai deixar de beber nunca, porque o diabo não vai permitir. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Enquanto você tiver com esse pensamento e você não for para Jesus do jeito que você está, você não vai ser liberto.
Você não vai ser curado. Você não vai ter uma vida restaurada e abençoada. Você vai ficar presa nesse pensamento. Quando nós mudamos o nosso pensamento, mudamos as nossas atitudes e fazemos as escolhas certas. Então, volte-se para Jesus. Eu não sei qual é o teu problema. Se você tem problema com droga, com álcool, com prostituição, com pornografia, vá buscar a Deus. Busque a Deus e diga: Senhor, eu não quero mais ser dominado por esse espírito. Me limpa, me livra, me purifica. Não quer dizer que você vai para uma igreja e você vai manifestar, não vai. Porque quando a pessoa conhece a palavra, ela vai ouvindo a palavra, vai limpando, ela vai se libertando. Eu já vi mãe de santo na igreja e ela nunca manifestou. Mas ela ia buscar porque ela era oprimida, porque como ela recebia aquelas entidades, aqueles demônios, para ela eles vinham oprimir ela quando ela ia dormir. Nós oramos, eu ungi ela, nós oramos, naquela época eu era obreira, né? Nós oramos, ela veio conversar comigo naquele dia, o pastor não estava, né? Era um culto que eu estava fazendo e ela veio conversar comigo. Nós oramos e ela disse: nossa, irmã, saiu 100 quilos, parecia que tinha algo sentado aqui em cima de mim, me empurrando para baixo. Era aquele espírito opressor, tentando fazer ela voltar para trás, tentando intimidar ela, dizendo que ele ia entrar de novo, que ela ia, e ela disse: não, aqui você não entra mais, eu não sou mais teu cavalo não, diabo. Ela falou isso. Então eu disse: ora, irmã, toda vez antes da senhora dormir, ora e declara que aqui os anjos do Senhor estão acampados e que demônio nenhum vai vir aqui te oprimir, demônio nenhum vai vir aqui te intimidar. E assim ela foi, vencendo até que ela se libertou por completo daqueles espíritos opressores que tentavam fazer com que ela voltasse. E assim é, gente, quando uma pessoa se decide se libertar da prostituição, o diabo vai tentar fazer ela voltar, sabe por quê? Uma prostituta, por exemplo, o diabo vai dizer para ela: não, lá tu ganha dinheiro fácil, aqui tu tem que trabalhar, tu tem que esperar até o final do mês para te ganhar dinheiro. É assim que o diabo faz. Uma vez, uma irmã estava evangelizando uma menina que ela era garota de programa e ela se libertou. E ela disse: gente, era igual aqueles desenhinhos, era o diabinho do lado e o anjinho do outro. Eu escutava as duas vozes nitidamente. Gente, você já pensou o que é isso? Ela disse que escutava uma voz que dizia assim: volta pra lá, lá tu ganha dinheiro todo dia, olha aqui, ó, tu tá aqui nesse lugar, tu tem que trabalhar, tu vai ganhar dinheiro só no final do mês, lá tu tem dinheiro todo dia. E a outra voz dizia: não vá, fique aqui. Ela disse que era assim, gente, era terrível. Então, assim, você acha que Satanás vai querer que a pessoa seja liberta primeiro para ir para a igreja? Não se engane mais com isso. Vá do jeito que você está. E lute, e ore, e diga: Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais ser dominado pelo álcool, eu não quero mais ser dominado pela droga, eu não quero mais ser dominado por cigarro, por nada. Eu quero viver uma vida e uma vida em abundância. Eu quero viver essa vida que Jesus veio para me dar. E você viu que aqui Jesus chamou pessoas que eram que pescadores de peixes. Mas ele disse: vocês vão se tornar pescadores de homens. Jesus chamou essas pessoas para trabalhar, para fazer a obra junto com ele. Jesus ensinou essas pessoas a curar, a libertar. Depois ele ensinou os discípulos, ele disse: agora vocês vão ir em meu nome, vocês vão ir de 2 em 2, vocês vão em tal cidade, tal lugar, vocês vão entrar nas aldeias e vocês vão libertar, vocês vão curar em meu nome. Vocês vão libertar as pessoas, vocês vão expulsar demônios. E eles voltaram depois, e ele disse: na cidade que vocês entrarem, que não aceitarem vocês, sacode o pó da sandália e vai. Ou seja, ó, eu tentei, vocês não quiseram. Então, ou seja, Deus dá oportunidade, gente, para todos. Agora a pessoa dá desculpa: não, eu só vou depois que eu parar de fumar, depois que eu parar de beber, depois que eu isso, depois que eu aquilo. Ou seja, ela não vai nunca. Porque o diabo não vai permitir que ela saia dali, daquela cadeia que ela tá. Ele vai tentar agir na mente dela, colocando essa mentira, achando que ela vai conseguir se libertar. Realmente, tem pessoas que conseguem.
A minha sogra fumava. E ela disse que quando ela decidiu não fumar, ela disse, de hoje em diante eu não fumo mais, e não fumou. Ela disse que era horrível, que quando dava vontade de fumar, ela disse que ela só pegava a carteira de cigarro e cheirava, e só. Porque é abstinência. A pessoa precisa se limpar. Há quantos anos a nicotina estava no corpo dela? Assim é a pessoa que bebe. Quantos anos o álcool está ali até que ela se liberte do álcool, até que ela se liberte da droga, que ela se desintoxique, que aquilo tudo saia da corrente sanguínea, que aquilo tudo saia do corpo dela, gente, é um processo. E é o processo de cura, é o processo de libertação, é dolorido, mas é uma escolha. Ou eu quero ser liberto e ser curado, ou não. Ou eu aceito passar pelo processo, ou não. Ou eu aceito o chamado de Cristo, ou não. Aqueles homens, ele disse, venham após mim, eu farei de vocês pescadores de homens. Eles largaram tudo e foram. Mas Jesus disse, vinde. Ele fez um convite, ele não disse, larga os barquinhos aí, deixa as redinhas e venham comigo. Não, Jesus disse. Né? Jesus disse para eles ali, onde é que ele disse aqui, e caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhes Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus não pressionou eles. Jesus só disse, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles largaram o barco, largaram as redes e seguiram Jesus. Eles fizeram a escolha certa. Deus, ele te chama. Deus, ele tem um plano, ele tem um propósito para cada um de nós, mas a escolha, a decisão é nossa. Se eu quero Jesus, se eu não quero. Que nem essas pessoas. Aqueles que estavam ali nas trevas puderam vir para a luz. A escolha foi deles, de sair das trevas onde eles estavam, porque ali diz, o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. E o que mais? E aos que estavam detidos na região da sombra da morte, detidos, gente, detidos, aprisionados na região do vale ali, da sombra da morte, a luz raiou, a esperança chegou para aquelas pessoas. Vocês viram aqui 2 situações, os que jaziam nas trevas, aqueles que moravam, habitavam nas trevas, e aqueles que estavam detidos, aprisionados, escravizados na região e sombra da morte. A luz raiou. A vida chegou, a esperança chegou. Então, quando Jesus chega, a palavra diz que ele nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor e para a sua maravilhosa luz. Foi isso que Deus fez comigo e com você. Quando a gente estava lá no lamaçal do pecado, Jesus olhava para nós, Deus olhava para nós e ele tinha um plano para mim e para você. Um propósito, assim como ele tinha para esses pescadores aqui. Ele chegou depois para Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e disse, venham. Eles deixaram quem? O barco e o seu pai. E seguiram Jesus. Estes homens aqui, eles eram casados, né? A palavra de Pedro, a sogra de Pedro. Pedro era casado. Ele deixou tudo para trás e foi seguir a Cristo. Ele foi fazer a obra. Aqueles outros 2 deixaram o barco e o pai e foram. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Negar a si mesmo é negar as nossas vontades, o nosso eu, o nosso querer, os nossos sonhos, os nossos planos e viver os dele. Negue-se a si mesmo, se liberte do orgulho, se revista do poder do alto, seja cheio do Espírito, siga a direção de Deus. Jesus disse, ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é para mim e para você. Ele chamou todos, ide pelo mundo. Ele não disse, fulano e ciclano, vocês vão, não, vocês não precisam, não. Ide pelo mundo, foi uma ordem que ele deu. Ele não disse, aquele que quiser, não. Aqui Jesus deu uma ordem. Ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, ide, pregue o ide, gente. Não é necessariamente você abandonar tudo e ir para o campo missionário, virar um pastor, não. O ide é pregar para o teu vizinho, para o teu colega de trabalho, é pregar para o teu amigo, é dar o bom testemunho. Esse é o ide. Esse é o ide que Jesus fala. Se desprender do teu eu, dar o bom testemunho, falar das tuas dores, falar daquilo que você superou. Esse teu testemunho vai fazer com que outras pessoas sejam alcançadas, sejam libertas. Quando você conta um testemunho, nossa, tal pessoa foi liberta das drogas, foi isso, hoje é um pastor, hoje é um missionário, hoje ele prega a palavra, hoje é uma pessoa liberta. Ela vive uma vida de sucesso, ela é abençoada, é um empresário de sucesso. Quantas pessoas que quando foram libertas, começaram a viver a vida que Jesus tinha para elas, porque elas escolheram seguir a Cristo, sair das trevas, vir para a luz. A luz aqui brilhou para essas pessoas, mas eles tiveram que querer ir até Jesus, sair da onde eles estavam enterrados, morando nas trevas. E aqueles que estavam detidos, a luz raiou. Mas eles tiveram que ir em direção à luz. É escolha, é decisão, gente. Ser liberto, sair da zona de conforto, deixar, abandonar o que te aprisiona, abandonar, deixar para trás o teu passado, aquilo que te magoou, aquilo que te traumatizou, aquela pessoa que te fez o mal. É abandonar tudo isso, é liberar perdão, orar por essa pessoa e dizer: Senhor, se aquela pessoa era um abusador, se ele te abusou, é porque alguém fez algo para essa pessoa semelhante. Um pedófilo não se torna um pedófilo da noite para o dia, ele foi abusado. Ele foi abusado e depois ele seguiu, porque aquele espírito de prostituição e de pedofilia ficou na vida dele. Porque ele sofreu aquilo ali e ele seguiu causando dor nos outros. Pessoas curadas curam, feridas ferem. Magoados magoam, amargurados destilam fel, amarguram, ofendidos ofendem. Isso é lógico, gente. Por isso que quando a pessoa quer sair daquela situação em que ela está, ela mesma diz: agora chega. Que nem o meu pastor dizia. O diabo age na tua vida enquanto você der permissão. A hora que você disser agora chega, aqui não, você vai para a luz. Você sai da onde você está morando, da onde você está detido, preso ali, na detenção do Satanás, na cadeia do inferno, você sai. É só você querer, é só você clamar. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabe. Quando o justo clama, Deus ouve. Davi disse: o que? Levantarei os meus olhos para o alto, de onde vem meu socorro vem do Senhor. Então clame, busque a Deus. Diga, rasga a tua alma e diz: Senhor, me tira dessas trevas onde eu estou. Traga para a luz aquilo que te aprisiona. Saia dessa morada das trevas e venha para a luz. Jesus pagou um preço alto para que você não viva mais essa vida, mas que você viva a vida e a vida em abundância que Ele veio para dar para mim e para você. Deus tem planos de vida, de paz, um futuro promissor, um futuro próspero, um futuro abençoado para cada um de nós. Mas nós temos que fazer as escolhas certas. Abandonar o pecado é o primeiro passo. Se converter a Cristo. Não querer mais viver o velho, mas viver o novo. O velho, aonde a gente mesmo se coloca, né? Então, no novo, habita um rei, Jesus. Tem uma canção que diz assim: me tira do velho, onde eu me coloquei. Então saia do velho, venha para o novo, venha viver a novidade de vida que Jesus veio para te dar. Abandone essas coisas erradas,
Liberte-se da dor, da opressão. Assim como Jesus curou todas essas pessoas que foram relatadas aqui, Ele quer te curar também, Ele quer te libertar também, porque Ele te ama. A palavra diz que Ele nos amou primeiro, a mim e a você. Se nós estamos aqui foi porque o seu amor nos alcançou, a graça dele nos alcançou. Porque nós dissemos sim quando Ele nos chamou, assim como esses discípulos. Quando Ele disse, sai daí minha filha, vem para cá. Sai daí meu filho, vem aqui comigo. Quando a pessoa diz sim, ela faz como aqueles discípulos, eles abandonam tudo lá, deixaram para trás. Começaram a pescar homens, ganhar almas, fazer aquilo que Jesus chamou eles. Então, saia das trevas, venha para a luz, obedeça a Cristo, viva o teu propósito, viva o teu chamado e viva o melhor que Deus tem para te dar. Não espere para amanhã, não espere para depois, é hoje. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho e não tem atalho, é o caminho, só tem um, é Jesus. Só Ele pode te levar para o céu, só Ele pode te dar uma vida plena, só Ele pode curar as tuas feridas, colocar o azeite na tua dor, deixar o Espírito Santo habitar em você, mas o Espírito Santo não habita em lugar sujo. Tem que deixar ele vir, limpar, fazer uma faxina, tirar a bagunça, para ele poder habitar. Então que você venha refletir nesta palavra. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que ouvem esta palavra, que elas sejam edificadas, abençoadas, alcançadas pela Tua graça, que elas saiam do lugar das trevas aonde elas moram, e que elas saiam dos lugares onde elas estão detidas, e que elas venham para a luz, para a Tua presença, viver a vida e a vida em abundância que o Senhor Jesus veio para nos dar, que ela tenha a verdadeira paz que só o Senhor Jesus veio e pode nos dar, a verdadeira paz que excede todo entendimento, que as pessoas do mundo não entendem, que tudo pode estar desabando, mas nós permanecemos em paz, porque nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos o Deus que nós servimos, o Deus que tudo pode. Pai, nós oramos também por estas pessoas que estão, Pai, neste país lá, na Flórida, Miami, aonde este furacão está previsto para passar, Pai. Que a Tua mão de poder esteja sobre aquele lugar, Pai. Que o Senhor preserve vidas, que o Senhor cuide daquele lugar, Pai. Que quando aquele furacão chegar lá, que a Tua mão de poder, Pai, acalme aquele vento. Assim como Jesus deu a ordem, cala-te, aquieta-te para aquela tempestade, Pai. Que assim seja sobre aquele furacão. Que aquele espírito maligno lá, Senhor, que aquela força destrutiva não venha, Pai, levar vidas, porque os bens materiais eles vão recuperar, mas que as vidas sejam preservadas, que o Senhor guarde, que o Senhor cuide cada um deles, cada um dos nossos irmãos que estão lá, Pai. Guarda, liberta, cuida deles, Pai, em nome de Jesus. Esta é a minha oração e que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta palavra, em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe grandiosamente.